Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. A seleção brasileira começou sua jornada na Copa do Mundo de 2026 com um empate inesperado contra o Marrocos, e a grande pergunta que fica é: o que aconteceu com um time que todos esperavam ser uma máquina de vencer? As críticas já começaram a pipocar, colocando Carlo Ancelotti sob pressão logo nos primeiros dias do torneio. Como o treinador italiano lidará com essa insatisfação da torcida e as expectativas que pareciam tão altas? Vamos entender o que está por trás desse resultado e o que isso significa para o futuro da seleção. A seleção brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 de forma aquém das expectativas criadas por uma torcida ansiosa e esperançosa. O empate em 1-1 contra o Marrocos não apenas frustrou os planos de vitória, mas também gerou um turbilhão de críticas e questionamentos sobre a performance da equipe. Neste momento crucial, o treinador Carlo Ancelotti se viu sob pressão logo nos primeiros dias da competição, enfrentando um cenário que pode se tornar decisivo para o futuro da seleção. A repercussão do resultado foi imediata e contundente. Torcedores, analistas e ex-jogadores se manifestaram, expressando insatisfação e exigindo uma reação da equipe. Em meio a esse clima de cobrança, Ancelotti optou por se pronunciar apenas algumas horas após o apito final, buscando acalmar ânimos e transmitir uma mensagem de confiança. Ontem, sábado, demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos, declarou o técnico italiano em suas redes sociais, reforçando a importância do apoio da torcida para os próximos desafios. Esse cenário de pressão não é novidade para a seleção brasileira. Historicamente, o Brasil carrega o peso de ser uma das potências do futebol mundial, e cada competição traz consigo uma expectativa de desempenho elevado. Desde a última Copa do Mundo, onde as críticas foram intensas após a eliminação, a equipe se encontra em um processo de renovação e adaptação sob a liderança de Ancelotti, um técnico respeitado, mas que agora enfrenta o desafio de unir um elenco talentoso em busca de resultados. O empate com o Marrocos, portanto, não é apenas um resultado, é um reflexo das expectativas de um país que vive e respira futebol. Agora, com o olhar voltado para o próximo desafio contra o Haiti, a pressão sobre Ancelotti e sua equipe só tende a aumentar. A possibilidade de uma escalação diferente para a segunda partida do Mundial está em pauta, à medida que o treinador considera ajustes e alternativas para melhorar o desempenho do time. O que será que o técnico italiano planeja para reverter essa situação e garantir a primeira vitória na competição? As respostas podem vir em breve, mas uma coisa é certa: a seleção brasileira precisa urgentemente reconquistar a confiança de sua torcida e mostrar que está pronta para brigar pelo título. As consequências do empate na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo vão muito além do resultado em si. A pressão sobre Carlo Ancelotti e seus comandados aumenta à medida que os jogos avançam, e a necessidade de uma resposta rápida se torna imperativa. O torcedor brasileiro, conhecido por sua paixão e exigência, espera ver uma equipe que não só se classifique, mas que também jogue com a garra e o talento característicos do futebol nacional. A insatisfação manifesta pode influenciar diretamente na moral do elenco e na confiança do treinador em sua estratégia, o que torna crucial a busca por soluções que levem à tão esperada primeira vitória no torneio. As reações ao desempenho da seleção não se limitaram apenas aos torcedores, mas se espalharam pelo universo do futebol. Analistas e ex-jogadores não hesitaram em criticar a postura da equipe, levantando questionamentos sobre as escolhas táticas de Ancelotti e o preparo físico dos atletas. No mercado, a situação provoca um alvoroço, com especulações sobre possíveis mudanças na comissão técnica e até mesmo em futuras convocações. A pressão por resultados pode, inclusive, influenciar o planejamento do futebol brasileiro a longo prazo, com olhares atentos sobre a próxima geração que se prepara para assumir a responsabilidade de vestir a camisa canarinha. Diante desse cenário, o próximo jogo contra o Haiti se torna um divisor de águas.
A expectativa é que Ancelotti utilize a semana para implementar ajustes que possam revitalizar a equipe e reacender a esperança do torcedor. Alternativas táticas e novas formações podem ser ensaiadas, visando não apenas a vitória, mas também a construção de um estilo de jogo que ressoe com a identidade brasileira. Se o treinador conseguir encontrar o equilíbrio certo, a seleção poderá voltar a brilhar nos gramados internacionais. O que está em jogo é mais do que um simples resultado, é a restauração da confiança e do orgulho de representar o Brasil em um dos maiores palcos do futebol mundial. A jornada está apenas começando, e a próxima partida promete ser crucial para a trajetória da equipe na Copa do Mundo de 2026. Você já parou para pensar no impacto que Julian Quinones pode ter no Vasco da Gama? Com sua chegada, o clube não apenas ganha um jogador talentoso, mas também a esperança de um novo capítulo na busca por títulos e vitórias. Será que ele é a peça que faltava para levar o Vascão de volta ao topo do futebol brasileiro? Prepare-se para descobrir como essa contratação pode mudar o rumo da temporada e reacender a paixão da torcida. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão à seleção. Vamos seguir com mais informações. O anúncio da contratação de Julian Quinones pelo Vasco da Gama marca um momento significativo na história recente do clube, que busca renovar suas forças e se reposicionar no cenário do futebol brasileiro. O atacante colombiano, conhecido por sua velocidade e habilidade, chega com a expectativa de agregar não apenas talento, mas também uma nova dinâmica ao ataque vascaíno. Sua trajetória no futebol, que inclui passagens por clubes da Colômbia e do México, destaca um jogador que se destaca pela versatilidade e pela capacidade de fazer a diferença em momentos cruciais. A torcida, sempre apaixonada e exigente, aguarda ansiosamente a sua estreia, sonhando com os gols e as jogadas que podem ajudar a equipe a conquistar importantes vitórias em competições nacionais. A escolha de Quinones não é meramente uma decisão técnica, ela reflete uma estratégia mais ampla da diretoria do Vasco, que busca revitalizar o elenco e trazer novas perspectivas para o time. O clube, que enfrenta desafios tanto dentro quanto fora de campo, vê na chegada do atacante uma oportunidade de resgatar a confiança de seus torcedores e criar uma atmosfera de otimismo. O jogador, por sua vez, traz consigo a bagagem de quem já se destacou em outras ligas, e a expectativa é que ele traga esse espírito competitivo ao ambiente carioca, contribuindo para um time que almeja não apenas escapar das adversidades, mas também se estabelecer entre os grandes do futebol brasileiro. A integração de Julian Quinones ao elenco também poderá impactar o sistema tático do Vasco. Com suas características, ele pode ser utilizado em diversas posições de ataque, permitindo que o treinador explore diferentes formações e estratégias. Essa flexibilidade é essencial em um campeonato tão dinâmico quanto o brasileiro, onde a capacidade de adaptação pode ser a chave para o sucesso. Além disso, a interação entre Quinones e outros jogadores do elenco, especialmente aqueles com características complementares, poderá gerar uma química interessante em campo, resultando em jogadas mais fluidas e criativas. Por fim, a chegada de Julian Quinones simboliza não apenas uma nova fase para o atacante, mas também um renascimento para o Vasco da Gama, que busca reescrever sua história e voltar a ser protagonista. A conexão entre o jogador e a torcida é fundamental, e espera-se que, com seu desempenho, Quinones consiga conquistar a confiança e o carinho dos fãs, tornando-se um ícone dentro do clube. À medida que se aproxima a temporada, as expectativas aumentam, e todos os olhares estarão voltados para o que este talentoso atacante pode trazer para a colina histórica, onde a paixão pelo futebol e a esperança por dias melhores se entrelaçam em cada jogo. A chegada desse jogador ao clube representa uma verdadeira transformação na dinâmica da equipe, não apenas em termos técnicos, mas também na construção de uma nova identidade. Sua habilidade de leitura de jogo e posicionamento tático traz uma nova forma de encarar as partidas, permitindo que os companheiros se sintam mais seguros e confiantes em campo. Ele não é apenas um executor de jogadas brilhantes, mas também um maestro que organiza as ações ofensivas, proporcionando maior fluidez aos ataques e criando oportunidades claras de gol. Essa capacidade de conectar as linhas do time e articular jogadas complexas pode ser o diferencial que muitos torcedores esperam para ver o clube alcançando novos patamares. Além disso,
a experiência acumulada ao longo da carreira desse atleta é um ativo valioso, especialmente em momentos decisivos. Ele já enfrentou adversários de alto nível e participou de partidas em competições internacionais, o que lhe conferiu uma resiliência e um discernimento ímpares em situações adversas. A presença desse jogador no elenco pode servir como um pilar de estabilidade em tempos de pressão, inspirando os demais a elevar seu nível de comprometimento e entrega. A maneira como ele lida com as dificuldades e sua capacidade de manter a calma sob pressão são características que podem contagiar toda a equipe, gerando um ambiente mais positivo e competitivo. A influência desse jogador vai muito além do campo, ele também se destaca como um líder natural. Sua postura e ética de trabalho servem como exemplo para os mais jovens, que podem se espelhar em sua dedicação e profissionalismo. Essa relação interpessoal que se estabelece dentro do vestiário é fundamental para o desenvolvimento de um espírito coletivo forte, onde cada jogador se sente parte de um propósito maior. O respeito que ele conquista, não apenas por suas habilidades, mas também por sua integridade e caráter, é essencial para fomentar um clima de camaradagem e união, características indispensáveis para o sucesso em competições de alto nível. Por fim, a chegada desse jogador é um convite à esperança e à renovação nas expectativas dos torcedores. Sua capacidade de decidir jogos, somada ao carisma e à paixão que demonstra ao vestir a camisa do clube, pode reacender a chama da torcida, que sempre busca motivos para acreditar em um futuro promissor. A energia que ele traz consigo é contagiante e pode transformar o ambiente ao redor do clube, atraindo não apenas os fiéis torcedores, mas também novos fãs que se encantam com sua forma de jogar. A união entre talento, liderança e carisma certamente coloca o clube em uma trajetória ascendente, fazendo com que os sonhos de conquistas e celebrações se tornem cada vez mais palpáveis. Os torcedores do clube, verdadeiros pilares da identidade e da cultura que cercam a equipe, têm opiniões formadas e apaixonadas que refletem não apenas suas experiências pessoais, mas também a história coletiva que vivem ao longo das temporadas. Para muitos, o clube não é apenas uma instituição esportiva, mas um símbolo de esperança e resistência em tempos difíceis. Cada vitória se transforma em uma celebração compartilhada, enquanto cada derrota é sentida como uma ferida que leva tempo para cicatrizar. Esse vínculo emocional é tão intenso que muitos torcedores investem suas energias em discussões acaloradas sobre escalações, táticas e a gestão do clube, como se estivessem participando ativamente do destino da equipe. Ao longo dos anos, o sentimento de pertencimento se fortaleceu, especialmente em momentos de superação. Torcedores relatam que, durante as fases mais desafiadoras, quando o time enfrenta crises financeiras ou reveses dentro de campo, a união entre os fãs se torna mais evidente. É comum ver grupos de torcedores se mobilizando para apoiar a equipe, seja organizando eventos, arrecadando fundos ou simplesmente comparecendo em massa para apoiar o time, mesmo em jogos fora de casa. Essa resiliência é admirada e reverenciada entre os membros da torcida, que frequentemente mencionam que, mesmo nas situações mais adversas, o amor pelo clube nunca diminui e serve como um farol de esperança. No entanto, as opiniões não são unânimes, e com frequência, surgem divergências sobre a direção que o clube deve seguir. Alguns torcedores clamam por mudanças radicais na gestão e na forma como o time é administrado, enquanto outros defendem a continuidade de certos métodos e estratégias. Essas discussões podem ser acaloradas, mas revelam um aspecto saudável da paixão pelo futebol, o desejo de ver o clube prosperar. Para esses torcedores, a crítica é uma forma de amor. Eles acreditam que, ao expor suas preocupações e sugestões, estão contribuindo para um futuro mais promissor, e essa dinâmica, por mais conflituosa que possa parecer, é um indicativo da profundidade do engajamento que eles têm com a equipe. Finalmente, a relação entre os torcedores e o clube é enriquecida pela cultura que se desenvolve ao seu redor. Canções que ecoam nas arquibancadas, rituais que marcam as partidas e a tradição de se reunir antes dos jogos criam uma atmosfera que vai além do simples ato de torcer. Muitos dos fãs compartilham histórias de gerações passadas, consolidando a ideia de que o amor pelo clube é passado de pai para filho, criando laços que transcendem o tempo. Essa herança emocional, aliada à fervorosa discussão sobre o futuro do time, faz com que os torcedores se sintam parte de algo maior, uma comunidade que vive e respira a essência do clube, fortalecendo a permanência de sua identidade em meio às mudanças constantes do universo do futebol.
Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.